Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Preciso te dar um recado antes de qualquer coisa, tá? Quem está acompanhando as nossas aulas sabe que nós postamos na semana passada a aula número 3, Neuroses, Perversões e Psicoses, né? Diferenças e semelhanças entre as neuroses e as psicoses. Porém, tem um detalhe. Eu ia gravar a aula 4, que era falando sobre as neuroses, mas eu descobri que aqui no canal já tem. Então, o que é que eu vou fazer logo depois de eu gravar essa aula aqui? Eu vou no canal, vou mudar a capa para ficar melhor para você, vou inserir na ordem na playlist, tá? Vou deixar o link da playlist aqui abaixo. Por isso que nós estamos aqui na aula 5 da psicanálise. Talvez você tenha ficado confuso, então a explicação é essa. A gente já tem uma aula aqui no canal falando sobre neuroses, perversões e psicoses, né? Então, ela vai estar lá na ordem, na playlist. Vou deixar o link aqui abaixo. Inclusive, se você quiser ter acesso, na verdade, aos mapas mentais, tá tudo organizado na Hotmart, né? E aí eu vou deixar também um link aqui abaixo, ok? Então, lá, inclusive, até na plataforma da Hotmart, o link está aqui abaixo, você seria direcionado para lá, você tem acesso aos mapas mentais e também tem acesso a um conteúdo extra, tá? Então vamos lá. Aula 5 a gente vai falar sobre os tipos de psicoses para a psicanálise. Na verdade, a gente vai falar sobre isso na aula 5 e na aula 6. Eu vou falar sobre conceitos introdutórios da psicose e depois a gente vai falar sobre os tipos, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de psicose para a psicanálise, ok? Então, dados os recados, deixa eu baixar aqui o mapa mental, mas não vou baixar muito para você que está no celular, para você ver melhor. Vamos falar sobre um aspecto introdutório da questão da psicose para a psicanálise. O que causa, né? O que causa as psicoses? Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, para você observar direito, inclusive até, acho que é o Násio, se eu não me engano, posso estar enganado, mas o Násio tem um livro que fala sobre as psicoses. E aí o Násio ele vai trazer uma questão bem interessante logo no início do livro, quando ele vai falar que é interessante a gente saber que existe uma importância quando você fala as psicoses e não a psicose, porque isso traz a ideia de que cada ser humano é um. É difícil a gente categorizar as demandas da psicose porque não existe a psicose, existem as psicoses, então os delírios são muito diferentes, né? Você vai ver nas próximas aulas, e principalmente na próxima aula, você vai ver que muito do que é característica principal de uma psicose, às vezes você encontra na outra psicose, e aí tem uma dificuldade imensa, né? De você entender essa dinâmica para classificar ela dentro da perspectiva psicanalítica. Então, a diferença da paranoia para a esquizofrenia, por exemplo, é uma diferença mais tranquila. Mas existe muita semelhança entre a melancolia, a dinâmica da melancolia para a esquizofrenia, por exemplo, né? Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. O que eu quero que você entenda é que as psicoses, elas se confundem muito, né? A gente vai apresentar os aspectos principais que ajudam você a identificar se trata-se, por exemplo, de uma paranoia ou de uma esquizofrenia. Inclusive, eu já te adianto que depois dessa aula, para quem nunca teve contato com esse conteúdo, vai perceber que tem muita gente que hoje é classificado como esquizofrênico na psiquiatria, mas para a psicanálise a pessoa é paranoica, né? Então vamos lá, vamos entender o que é que causam as psicoses. Primeiro, a gente pode considerar um conflito entre o ego e a realidade. Lembra que, se você está assistindo às aulas da ordem, na neurose, por exemplo, o conflito fica entre o ego e o id, né? Aqui o conflito vai ficar entre o ego e a realidade. Lá na neurose, por exemplo, o id tem um desejo, né? E você tem o ego mediando, inclusive até baseado nas demandas do superego. Então você tem o id, ego e o superego e tem um conflito entre o id e o ego. Vai acontecer o recalcamento e a partir daí surge a neurose. Aqui a gente tem a psicose, né, que seria o conflito do ego com a realidade, ou seja, o conflito do ego e a realidade. O que acontece aqui? O ego ele vai se tornar fragmentado ou desorganizado. E isso vai ocasionar um comprometimento no seu funcionamento. Você já vai entender
que comprometimento é esse, qual é a dinâmica, né, que vai acontecer aqui. Mas o ego ele vai se tornar fragmentado ou desorganizado, justamente quando ele entra em conflito com essa realidade dolorosa, é uma realidade de sofrimento psíquico, ok? Então, aqui eu acho que é um pouco que a gente falou já. Na neurose, o ego atende às demandas da realidade mediando o id. Então, na neurose, o id quer alguma coisa, o ego, inclusive, muitas vezes não aceita aquele desejo, o conteúdo vai ser recalcado e o ego ele não vai perder em partes, né, esse contato com a realidade. Você vê que na aula 3 a gente falou sobre semelhanças e diferenças entre a neurose e a psicose. Então você já deve ter percebido que tem uma certa perda de contato com a realidade, sim, na neurose, mas isso não é tão intensificado quanto na psicose, né? Então a gente pode considerar que na neurose o ego vai atender às demandas da realidade, tá? Isso mediando, considerando os desejos do id, as demandas do id. Mas o ego vai atender às demandas da realidade, principalmente. No caso da psicose, o ego está sob os domínios do id. Então, ele, na verdade, cria um conflito com a realidade e vai ficar sob os domínios do id. Inclusive, é muito comum, por exemplo, você ver uma pessoa que está em crise, né, ou seja, em delírio, em alucinação, na verdade, né? E você vê que essa pessoa, por exemplo, ela não tem problema de andar sem roupa, né? Você vai entender, inclusive, até quando a gente for falar sobre o mecanismo de defesa, por que isso acontece. Mas o que é que acontece? Por quê? Porque ela quer andar sem roupa. Na verdade, eu quero andar sem roupa, você quer andar sem roupa. A roupa, essencialmente, muitas vezes é desconfortável, traz calor, enfim. Mas por que que a gente não anda? Porque a gente não atende a essa demanda do id, né? Mas as pessoas gostariam de andar sem roupa, é desconfortável andar com roupa. Mas enfim, se você, inclusive, está negando essa realidade, é muito provável que você esteja ativando seus mecanismos de defesa, né? Mas se você for olhar realmente para dentro de você, por que que a gente coloca roupa? Isso aí é uma exigência externa, né? Isso aí é uma questão, é uma demanda da realidade que a gente acaba atendendo. O delírio é nada mais do que um segundo esforço para suportar o sofrimento, construindo uma realidade alternativa. Então, você tem ali, por exemplo, o ego, né, que ele está até então atendendo, muito jovem, na verdade, muito novo, atendendo às demandas da realidade, mas aí essa realidade é muito dolorosa. Então, esse esforço para atender a demanda da realidade vai ser anulado e vai passar para um segundo esforço para atender essa demanda da realidade, que seria criando uma realidade alternativa. No caso, é um esforço para suportar o sofrimento, porque a realidade, eu ia falar realidade real, mas não existe, né? A realidade mesmo, ela é muito sofrida, é muito angustiante, o conteúdo realmente afetivo é muito denso. Então, a pessoa cria uma realidade alternativa, né? Vamos falar sobre mecanismos de defesa na psicose. A gente pode considerar como a foraclusão, né? Foraclusão, que é um conceito lacaniano, até porque você vai ver que o Freud, por exemplo, ele tem outros termos, tá, para a psicose. Mas o Lacan ele vai sistematizar isso melhor. Na verdade, outros autores antes de Lacan, o próprio o Jung da psicologia analítica, né, lidou com isso na questão da linguagem, por exemplo, associada à mitologia, a linguagem do delírio. O Bion da Escola Britânica de Psicanálise também vai ter trabalhado com a questão da psicose. A Melanie Klein também vai entender a questão da relação, por exemplo, da constatação da pulsão de morte da criança com essa dinâmica psíquica da psicose. Então você tem outros autores construindo um corpo teórico e fazendo com que Lacan tivesse ali já mais ou menos uma base para construir suas teorias. Então a gente pode entender, né, segundo Zimmermann, que a foraclusão é uma negação extensiva à realidade exterior e uma tentativa de substituí-la pela criação de uma outra realidade ficcional, tá? Quando a gente fala de foraclusão, é o contrário, por exemplo, de inclusão. Então, o sujeito não internaliza alguns conceitos ligados, por exemplo, à proibição, a limites. E tudo isso vai dizer respeito a também um conceito lacaniano que é do nome do pai, né?
a forma como a família se organizava anteriormente, você tinha um pai estabelecendo limites ali, né? Então a criança não simboliza isso. É diferente, por exemplo, dela simbolizar o limite e não querer aceitar, né? Talvez você tenha se perguntado, mas se a pessoa que não simboliza essa questão do limite, não internaliza esse conceito do nome do pai, é uma criança que, se eu fizer tudo que meu filho quer, por exemplo, ele vai se tornar um psicótico, não necessariamente ele pode se tornar um perverso, porque ele pode entender que ali existe um limite, mas ele sentir um desejo através da denegação, a gente vai ver isso em outra aula, tá? Ele pode sentir um desejo, uma tendência em romper aquele limite, mas ele, para romper o limite, ele simbolizou isso. Agora, no caso da foraclusão, não, ele não simbolizou esse conceito do nome do pai. Então, como eu falei, é um conceito lacaniano, né? E a foraclusão é um mecanismo de defesa extremamente primitivo. Agora, atenção aos termos freudianos, porque quando a gente está falando de psicose, a psicanálise ela foi se construindo ao longo do tempo, mas o Freud, na verdade, ele vai utilizar termos, né, como, por exemplo, a parafrenia. Se não me engano, a parafrenia tem lá sobre o narcisismo, né, no texto de Freud sobre o narcisismo. Inicialmente, ele vai colocar esse termo aqui, trazer esse termo, parafrenia, e ele vai também trazer a questão da neurose narcísica, né? Você vai ver em aulas posteriores a neurose narcísica, ela aparentemente era uma neurose, mas depois ficou sendo classificado como uma espécie de neurose, o que é o correspondente, por exemplo, à questão da melancolia. E aí a gente vai entender na próxima aula por que que seria a questão da melancolia, né? Por que que isso é classificado como psicose e por que que seria o equivalente à neurose narcísica nos termos freudianos. Então a gente pode entender ainda, falando sobre o mecanismo de defesa, que o sujeito, ele alucina, ou seja, ele começa a alucinar na tentativa psíquica de preencher a lacuna angustiante causada pela não integração dos significantes, ou seja, significante relacionado à lei, por exemplo, significante relacionado ao outro, né? Como o outro se impondo enquanto limite no meu eu, né? A questão do nome do pai. Então, o sujeito ele vai alucinar numa tentativa psíquica de preencher essa lacuna, porque essa lacuna é angustiante. O não preenchimento, por exemplo, desses significantes é angustiante para o ser humano. Então, o sujeito vai criar uma alucinação como alternativa psíquica, né? E a gente pode falar que a psicose acontece em dois momentos, tá? Na questão da perversão, por exemplo, acontece em 3 momentos, mas aqui na psicose acontece em 2 momentos. Né? Assim como na neurose, por exemplo, a gente pode dizer que acontece em 2 momentos, porque o ser humano sente o desejo e depois ele não aceita sentir esse desejo e aí ele recalca esse conteúdo, por exemplo. Daí surge a questão da neurose. Aqui a psicose também vai acontecer em 2 momentos, porque você tem no primeiro momento o distanciamento do ego devido aos estímulos reais vivenciados, como forma de evitar contato com essas sensações, sentimentos angustiantes e inomináveis. Então vamos pensar, por exemplo, alguém que tem uma infância muito sofrida, de forma que essa pessoa vai evitar. Isso é uma coisa, obviamente, é uma dinâmica psíquica, tá? A gente não está falando que isso é uma coisa deliberada, mas é uma dinâmica psíquica. O sujeito ele vai se distanciar do ego justamente por causa desses estímulos reais que são vivenciados, que são muito fortes, né? Sensações desagradáveis, um conteúdo muito denso. Então, esse vai ser o primeiro momento, o distanciamento do ego. E no segundo momento, existe um movimento como forma de reparar esse distanciamento. Esse distanciamento, inclusive, vai causar essa lacuna, por exemplo, que a gente citou aqui anteriormente. Então, como forma de reparar esse distanciamento, o id, que são os impulsos, né, instintivos, o id é responsável por proporcionar uma nova possibilidade de vivência com a realidade que o cerca, criando, portanto, uma nova realidade. E essa realidade vai ser, digamos, temperada pelos impulsos e desejos do id, tá? Então, o conflito do ego com a realidade vai causar justamente essa psicose, né? E a partir daí vem a alucinação, justamente porque o sujeito ele vai criar uma realidade alternativa para não ter que lidar com a realidade mesmo, né? Porque é um conteúdo muito denso, enfim. Aí tem o conjunto de fatores, a não simbolização
internalização do simbolismo, né, do significante do nome do pai, ocasionando assim a foraclusão, né? Aí você tem a questão da foraclusão sendo compreendido como mecanismo de defesa primitivo e por aí vai. Então, a gente tem aqui essa primeira aula, deixa eu baixar o mapa mental aqui, a gente tem aqui essa primeira aula falando sobre as psicoses, né? Lembrando que nós estamos aqui na aula 3, 4, 5, essa aqui é a aula 5. E na aula 6 a gente vai falar sobre a esquizofrenia, a paranoia, numa aula só, né? Esquizofrenia, paranoia e melancolia, que são considerados como tipos de psicose para a psicanálise. Espero que você tenha gostado, um forte abraço, se inscreve no nosso canal, dá uma olhada na playlist aqui abaixo, ativa o sininho, manda essa aula para quem você sabe que se interessa pelo conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.